Você já se pegou pensando se o Brasil ainda vale a pena? Já sentiu que, por mais que você estude, trabalhe e se esforce, parece que a vida não anda? Você olha para o futuro e sente segurança ou insegurança? Agora deixa eu te perguntar uma coisa. Se você tivesse a chance real de morar fora hoje mesmo, você iria? Talvez você ache que isso é só impressão, papo de rede social ou assunto de jovem frustrado. Mas não é. Uma pesquisa recente mostra que cerca de 40% dos brasileiros hoje querem sair do país. E entre os jovens, esse número é ainda maior. E aí fica aquela pergunta que dói. Por que tanta gente está desistindo de construir a vida no Brasil? O que aconteceu com o país nas últimas décadas para chegar a esse ponto? E será que a única saída do Brasil realmente é o aeroporto? Hoje a gente vai olhar para os dados, para a história recente do país e para as escolhas de uma geração inteira que está cansada de promessas e de voos que nunca decolam. Mas antes de começar o vídeo, não esquece de se inscrever aqui no canal, ativar o sininho, deixar um like e um comentário para esse vídeo chegar mais longe. E você, já teve vontade de sair do Brasil? Conhece alguém com essa vontade? Então envia esse vídeo para essa pessoa e continua com a gente até o final para a gente entender o que está acontecendo com o país. Agora, bora pro vídeo. Você já percebeu como nas redes sociais cada vez mais pessoas falam em sair do Brasil? Gente comum, jovens, profissionais qualificados, famílias inteiras. E não é só desabafo nem moda de internet. Existe um dado por trás disso. Uma pesquisa recente do Observatório Febraban, realizada entre 15 de novembro e 2 de dezembro de 2025, ouviu cerca de 3 mil brasileiros em todas as regiões do país, mostrando que 40% da população afirma ter interesse em deixar o Brasil, seja de forma temporária ou definitiva. Quase metade do país. E isso, acredite, não é pouca coisa. Quando a gente olha esse número com calma, ele assusta. 4 em cada 10 brasileiros cogitam sair. Isso levanta perguntas inevitáveis. Por que tanta gente perdeu a esperança de construir a própria vida no país? Quem são essas pessoas? Para onde elas querem ir? E, principalmente, o que aconteceu com o Brasil nas últimas décadas para chegar a esse ponto? Para entender essa desesperança, é preciso voltar no tempo. Voltar para o início dos anos 2000, quando o Brasil parecia, mais uma vez, estar prestes a dar certo. No começo do século, o clima era de otimismo. O Plano Real tinha estabilizado a moeda, a inflação estava sob controle, o crédito começou a se expandir e o consumo crescia. A sensação era de que o Brasil finalmente tinha aprendido com os erros do passado. E a promessa era clara: agora vai. Agora, o crescimento seria contínuo. Agora, o país iria se desenvolver. Entre 2004 e 2010 veio o auge dessa esperança. O mundo comprava commodities, o Brasil surfou o boom da soja, do minério, do petróleo. O PIB cresceu mais rápido, milhões de pessoas melhoraram de vida, o consumo explodiu. O brasileiro comprou carro, eletrodoméstico, entrou na faculdade. O discurso do Brasil potência ganhou força. O país foi vendido como emergente, como futuro líder global. Mas esse crescimento tinha uma base frágil. Era crescimento sustentado muito mais por consumo e exportação de matéria-prima do que por produtividade, inovação ou educação de qualidade. Foi o clássico voo de galinha. Sobe rápido, parece que vai decolar, mas logo perde força e cai. Quando o cenário internacional mudou, a realidade apareceu. A partir de 2011, o crescimento começou a minguar. O PIB passou a avançar pouco ou quase nada. Entre 2014 e 2016, o Brasil viveu uma das piores recessões da sua história recente. Milhões perderam o emprego, a renda caiu, empresas fecharam, e foi exatamente nesse período que uma geração inteira entrou no mercado de trabalho.
E é aqui que entra o fator mais importante para entender os dados da pesquisa. Quem hoje tem entre 25 e 40 anos cresceu ouvindo promessas. Promessas de que estudar garantiria ascensão social. Promessas de que o Brasil estava melhorando. Promessas de que o esforço seria recompensado. Mas, na prática, muitos estudaram mais do que os pais e vivem pior. Ganham menos em termos reais, têm menos estabilidade e menos perspectiva de futuro. A pesquisa da Febraban mostra isso claramente. Entre os brasileiros da geração Y, aqueles que nasceram entre 1980 e 1995, 50% afirmam que querem morar fora do Brasil. Entre a geração Z, nascidos a partir de 1995, esse número ainda é muito alto. 44% cogitam deixar o país. Já entre a geração X, o percentual cai para 35% e entre os baby boomers para 25%. Ou seja, quanto mais jovem, maior o desejo de ir embora. E isso não é coincidência. O jovem olha para o Brasil e vê um país que cresce pouco há décadas. O PIB per capita brasileiro praticamente andou de lado nos últimos 20 anos, em alguns períodos até caiu. Enquanto isso, outros países avançaram. O Brasil, que já esteve à frente de várias nações emergentes, foi ultrapassado por países que investiram em educação, tecnologia e produtividade. Hoje, até países africanos contam com um crescimento de renda per capita mais acelerado que o brasileiro. Isso é simbólico e devastador para a percepção de futuro. Ao mesmo tempo, o custo de vida sobe. A moradia fica cada vez mais inacessível. Os salários médios são baixos, a informalidade é alta. Mesmo quem tem diploma muitas vezes aceita empregos abaixo da qualificação. O jovem percebe que trabalha muito, estuda muito, mas não consegue avançar. A sensação é de estar correndo numa esteira. E quando esse jovem olha para fora, a comparação é inevitável. A própria pesquisa mostra para onde essas pessoas querem ir. A Europa aparece como o continente mais desejado, concentrando cerca de 60% das menções. Portugal lidera entre os países europeus com 22%, seguido pela Itália com 12% e a Espanha com 8%. Quando analisado país por país, os Estados Unidos aparecem no topo, citados por 37% dos entrevistados. Canadá, Japão e China também surgem em menor escala. E esses destinos não são escolhidos por acaso. Idioma, mercado de trabalho, salários mais altos, segurança, serviços públicos mais eficientes e a presença de comunidades brasileiras pesam muito. O brasileiro não está necessariamente fugindo do Brasil. Ele está buscando aquilo que sente que, no país, não consegue alcançar. Outro dado importante reforça isso. Levantamentos mostram que mais de 40% dos jovens brasileiros afirmam querer deixar o país em busca de melhores perspectivas de vida. E os motivos se repetem: falta de oportunidade, frustração com o futuro, sensação de que o esforço não gera retorno real. Não é ódio ao Brasil, é desalento. E esse cenário leva a um fenômeno extremamente perigoso: a fuga de cérebros. Quem consegue sair do Brasil em geral são os mais qualificados, os mais preparados, os que falam outros idiomas, os que têm formação técnica ou acadêmica. Médicos, engenheiros, programadores, pesquisadores, estudantes. Gente que poderia estar ajudando a desenvolver o país. E quando essas pessoas vão embora, o Brasil perde capital humano, perde inovação, perde produtividade. E isso cria um ciclo perverso. Menos gente qualificada gera menos crescimento gera menos oportunidade, e menos oportunidade empurra ainda mais jovens a querer sair. É um círculo vicioso de empobrecimento. Por isso, quando a pesquisa mostra que 40% dos brasileiros querem sair do país, isso não é exagero, é sintoma. É o retrato de um país que vive há décadas de promessas, de planos interrompidos, de reformas adiadas. Um país que sempre parece estar prestes a decolar, mas nunca sai da pista. E talvez o maior drama não seja o fato de tantas pessoas quererem ir embora. Talvez seja o fato de que tantas já desistiram de acreditar que podem dar certo no Brasil. E agora, eu quero saber de você.
Você ainda acredita no Brasil? Ou faz parte dessa estatística dos 40% que pensam em sair? Depois de tudo isso, a conclusão é dura, mas necessária. Quando cerca de 40% dos brasileiros dizem querer deixar o país, isso não é modinha, não é viral de internet e muito menos falta de patriotismo. É sintoma, é cansaço acumulado, é a sensação de que o Brasil sempre promete um futuro melhor, mas nunca entrega. E os jovens não estão indo embora porque odeiam o país. Estão indo embora porque querem viver com dignidade, planejar o futuro e ver o esforço virar resultado. E quando são os mais preparados, os mais qualificados e os mais inconformados indo embora, o país perde exatamente aquelas pessoas que poderiam ajudá-lo a sair do lugar. E a fuga de cérebros não empobrece só a economia, empobrece o futuro. E agora eu quero saber de você, de verdade. Você ainda acredita que o Brasil vai dar certo? Ou já faz parte dessa estatística de cerca de 40% das pessoas que desejam mudar de país? Se você pudesse escolher hoje, ficaria ou iria embora? E se você ficou até aqui, não esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho, deixar um like e um comentário para esse vídeo chegar mais longe. E a pergunta continua no ar. A única saída para o Brasil é o aeroporto ou ainda dá tempo de mudar a rota? Obrigado pela audiência, obrigado pelo carinho, volte sempre e todas as semanas tem vídeos novos para você. Eu sou o Claudinho e te espero logo para mais vídeos aqui no canal. Obrigado, tchau e até a próxima.